Graça e paz a todos. Venho aqui mais um dia trazer a palavra de Deus para o seu coração. Mas antes de entrar na mensagem do Senhor, peço a todos vocês que curtem o vídeo, se inscrevem no canal, ativem o sininho de notificações para chegar mais vídeos para vocês. Também seja canal de bênção na vida de alguém, compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Porque pessoas precisam ouvir essa mensagem que vai ser ministrada hoje. Está muito abençoada e poderosa. Então vamos para a palavra de Deus, que hoje se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 3, dos versículos 4, 5, 6 e vamos ler o 7 também, que diz assim a palavra do Senhor. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O porquê essa palavra que está sendo ministrada. O porquê o Senhor me deu já em Gênesis para falar o tema hoje. O tema hoje está relativo a escolhas. Aqui, onde acabamos de ler, aqui foi uma escolha. E para toda escolha há uma consequência. Tanto a escolha boa ou a ruim, todas elas têm consequências. E durante a vida, ao longo da vida, temos escolhas para fazermos. A vida é feita de escolhas, tanto para fazer o bem e tanto para fazer o mal. E iremos ler na Bíblia testemunhos de pessoas que tiveram suas escolhas boas e também tiveram suas escolhas ruins. E bem aqui em Gênesis já está bem transparente, bem claro que aqui foi uma escolha ruim. Porque o plano de Deus foi para fazer o Éden e para que o homem e a mulher habitassem no Éden para cuidar eternamente. Só que apenas uma escolha errada gerou consequências. E essa escolha não foi agradável aos olhos de Deus. Foi a desobediência. E gerou consequências. Consequências que a mulher ia sentir dor de parto. Que até a terra se prejudicou. Criou espinhos, abrolhos. E o homem não tinha mais conexão com os céus. Porque quem rasgou o véu foi Jesus lá na frente, na cruz do Calvário. Então, daí então, seguiu a vida aqui na terra. Continuou com escolhas. E teve outra escolha depois dessa que Eva tomou, Adão também, os dois tomaram essa decisão e todos os dois sofreram consequências por essa escolha errada, e a humanidade também. E com essa escolha, Caim e Abel, esses dois irmãos que eram filhos de Adão e Eva, também tiveram as escolhas. Abel teve a escolha de dar uma oferta agradável ao Senhor, enquanto Caim deixou a inveja, deixou as coisas pecaminosas entrarem no seu coração. E Deus fala para Caim, fala que o pecado já está na porta, mas cabe a mim dominá-lo. Então Caim estava tão cego que Abel não tinha escutado a voz de Deus, mas Caim estava escutando constantemente a voz de Deus. Que privilégio. E Caim teve uma escolha e consequências,
escolha errada de tirar a vida do seu próprio irmão de sangue, o primeiro homicídio. E progredindo, Noé teve a escolha, só que a escolha de Noé foi uma escolha agradável. Agradável de quê? Porque o Senhor Deus já estava irado, já estava bravo com a humanidade, ia destruir tudo. Só que Noé tinha guardado a palavra do Senhor, tinha guardado os princípios, e Deus viu graça em Noé. Então a escolha de Noé foi agradável, até certo ponto. Só que Noé mais na frente tomou também uma escolha errada. Escolha errada essa que foi tomar do vinho e se embriagou. E nessa embriaguez, o filho de Noé, que foi Cã, ele desde a escolha de ajudar o seu pai, não, ele riu daquela escolha errada que o pai dele tinha tomado. E veio as consequências para Cã. Cã foi amaldiçoado, ele e a geração dele. Então, ao longo da história continuou. Abraão teve escolhas. Abraão teve a escolha de não se contaminar com os ídolos do seu pai. O pai de Abraão, ele fazia ídolos, tanto de barro, de ferro, de prata. Ele mandava bem em fazer ídolos. Ele era tipo um artista. Mas Abraão escolheu não se contaminar com o legado do pai dele, com aquela doutrina que não agradava ao Senhor, que o pai dele queria passar para ele. E Abraão escolheu não se contaminar. E ele ouviu a voz de Deus e guardou a palavra do Senhor e foi reto e temente ao Senhor. Tanto nesse momento de ouvir a voz de Deus e mesmo sem enxergar com seus olhos, ir para onde Deus estava mandando, e também no momento do sacrifício, quando Deus pediu o seu único filho em forma de sacrifício. Abraão foi fiel. Só que Abraão também errou. Errou em que parte? Na parte que ele deita com a Agar. Ele deita com ela. Então, eles pecaram. Por quê? Porque é adultério. Jacó também fez a escolha certa e também fez escolhas erradas. Jacó fez a escolha certa, que foi o quê? Mudar a trajetória. Ele mudou a trajetória. Ele não quis mais ser chamado de Jacó, e sim foi mudado para Israel, por conta que ele queria ser abençoado por Deus. Então ele foi mudado por Deus. E José também teve escolhas. E a escolha de José foi escolha agradável aos olhos do Senhor e gerou consequências. José foi fiel a todo momento, tanto entre seus irmãos e também no calabouço. José foi fiel na casa dos seus patrões. José foi fiel até o fim. E Deus honrou a vida dele, viu consequências boas na vida de José. Deus levantou ele como governador. Moisés, a mesma coisa. Moisés fez a escolha certa de servir o Deus Altíssimo. Só que Moisés deu alguns tropeços esses que Moisés tirou a vida de outra pessoa. Moisés, no momento que foi dois acontecimentos que a água saiu da rocha. Em dois acontecimentos. No primeiro, Moisés escutou a voz de Deus e seguiu passo a passo aquilo que Deus estava falando. Mas no segundo momento, Moisés olha para as pessoas e se irou. E foi lá e não escutou o passo a passo do que Deus estava falando. E por conta desse acontecimento, Moisés não entrou na terra prometida. Saul também teve consequências na sua escolha. Escolha essa que durante o período o Senhor Deus manda ungir Davi como rei. E Saul, quando ficou sabendo desse relato, Saul não gostou. Saul sentiu inveja quando tanto Saul e Davi vinham de uma guerra, que as pessoas vangloriavam a Davi e não Saul. Então Saul foi se afastando da presença do Senhor. Saul foi desobedecendo a Deus. Desobedecendo até um certo ponto
que desde ele esperar Samuel para o sacrifício, que era só Samuel que poderia fazer sacrifício, ele foi lá e se antecipou e fez o sacrifício, desobedeceu ao Senhor. Então Saul foi rejeitado por Deus. Então chegamos até Davi. Davi era um pastor de ovelha. Davi tinha intimidade com Deus. Davi louvava ao Senhor a todo momento. Davi tinha uma fé inabalável, no próprio Deus. Davi tinha intimidade com o próprio Deus. Só que Davi também não estava refém de não cometer erro. Davi não estava imune de cometer erros. É até bem provável que Davi comete um erro. Ele adultera. Ele manda o soldado dele para ir de frente para morrer. E teve relação com a esposa dele. E a esposa dele e essa mulher, que era esposa do soldado dele, teve um filho de Davi. E ele chegou a óbito com esse primeiro filho. Então veio as consequências. E a consequência desse ato foi que, além de uma vida ser morto por conta que Davi colocou aquele homem na linha de frente para ser morto, a espada não saiu da casa de Davi. Sempre esteve ali, por conta dessa escolha errada. E chegando no Novo Testamento, se deparamos com também escolhas. Primeiro, escolhas de Zaqueu. Zaqueu teve a escolha de subir numa árvore para o mestre ver, para aí sim chegar à salvação na casa de Zaqueu. Escolha que viu as consequências boas, que fossem consequências da salvação. E Judas teve a consequência essa que ele plantou e colheu. Ele escolheu as consequências de vender o mestre e acabou tirando sua própria vida e tendo o seu final horrível. O fim de Judas não teve salvação, porque ele fez uma escolha errada. Então a palavra do Senhor vai dizer que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, para mim não cometer erros, para mim durante a minha trajetória, a minha vida, para mim fazer qualquer escolha, eu tenho primeiro que consultar aquele que tem poder de enxergar o meu futuro, tem poder de mudar o cenário e ele não é preso a este século. Eu tenho que consultar a quem? Ao próprio Deus, pois é só Ele que é o Todo-Poderoso. É só Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. É só o próprio Deus. Então, para mim fazer qualquer escolha, eu tenho que consultar ao meu Deus, ao Deus que eu estou servindo. E só existe um, o Deus Criador de céus e terra. E para aqueles que decidiram caminhar com Cristo, aqueles que se entregaram a sua própria vida para Jesus, é obrigação. Em tudo que nós fizermos, nós temos que consultar o próprio Deus primeiro, para ver se aquela escolha que eu irei tomar, se está no centro da vontade de Deus, se está agradando ao Senhor. Porque a sabedoria humana, ela é terrena, ela é demoníaca, animal. A nossa vontade nos leva a pecar. A nossa vontade nos leva a ir para o inferno. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E tudo que vem do céu é puro, é maravilhoso. Então, para nós não tomarmos essas escolhas erradas, que nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram escolhas erradas e escolhas também certas em fazer o bem e o mal. Então, para que nós não façamos escolhas erradas, escolhas que venham prejudicar aquilo que Deus nos chamou, que venha tentar atrapalhar os planos de Deus, porque o que pode atrapalhar os planos de Deus acontecer na minha e na sua vida é as escolhas. E se eu fazer uma escolha errada, uma escolha que não está no centro da vontade de Deus, aí eu vou atrapalhar os planos que Deus tem na minha vida. Mas se eu fizer a escolha certa, descansar em Deus, confiar na promessa do Senhor e buscar o Senhor, fazer a escolha de estar caminhando com Cristo, estar buscando a face do Senhor, estar em comunhão, estar congregando,
está colocando em prática tudo aquilo que o próprio Deus colocou nas Escrituras para nós estar seguindo, que é o mapa do tesouro, que é a palavra do Senhor, eu tenho que consultar ao próprio Deus para onde eu devo ir. Será, Senhor, para mim e para esse lugar, será que o Senhor vai estar na frente? Igual Josué falou, que se o Senhor não estiver na frente, se o Senhor não estiver com ele, então, Senhor, não faça eu ir para aquele lugar. Eu só vou se o Senhor estiver na frente. Nós temos que enxergarmos isso. A cada escolha que nós fizermos, nós temos que consultar a Deus. Se é uma escolha agradável aos olhos do Senhor. Se ali eu vou estar no centro da vontade de Deus. Porque isso se chama ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E essa palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Palavra muito edificante e abençoada. Antes de tomar qualquer decisão, consulta primeiro a Deus para ver se é o certo você fazer aquela escolha. Se é o certo você tomar essa decisão. Seja conduzido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então fica todos na paz do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade, por ser bênção na sua vida. E peço a todos os irmãos que curtem o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para chegar mais vídeos para vocês. Também compartilha esse vídeo, seja canal de bênção na vida de alguém. Porque muitas pessoas precisam ouvir essa palavra que foi ministrada hoje. Vai edificar bastante a fé dessa pessoa, porque me edificou bastante. E creio que te edificou também bastante.